Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Visão Sistêmica. Programa que vai até o seu lar, levando a visão desse fantástico alemão Bert Hellinger, as constelações familiares, que começaram com uma simples técnica terapêutica e hoje é uma grande filosofia trabalhando nessa amplitude de vida, ou seja, ela serve para a sua família, para a sua organização, para a sua área de direito, para a pedagogia, para a saúde, para a área veterinária, e nós estamos aqui no Espaço Ecos do Paulo Newman gravando. Esse é o cenário. Vocês provavelmente vão ouvir algum relincho de cavalo, latidos de cães e outros sons, porque não estamos hoje no estúdio. Mas o nosso objetivo é sempre ir ao seu lar levando a filosofia das constelações familiares. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa filosofia, não a perca. É maravilhosa, ela vai mudar a sua vida num sentido não religioso nem holístico, mas terapêutico. Vai entender como todos os seus ancestrais estão presentes em você e te influenciam. Como os sistemas ao qual você está inserido ou inserida te influenciam e você os influencia. Ou seja, você é todo e parte de um grande todo. Bom, eu estou aqui em Curitiba, num workshop de cavalos do Paulo Newman, nos estúdios aqui da recepção. Aqui acontece a polenta no break das constelações com os cavalos aos sábados, quando tem grupos, e você pode entrar. A gente já deu aqui várias vezes as redes sociais do Paulo Newman, Constelação com Cavalos, Paulo Newman, você vai achar. Mas ao som, os cães, os cachorros, vocês vão ouvir por aí, e alguns relinchos de cavalo. E hoje eu estou aqui com Marcos Feder. Ele é consultor, empresário e também profundo conhecedor dessa história, Marcos, prazer enorme estar com você aqui. Há um ano atrás nós fizemos um workshop juntos e agora nos encontramos, Que novamente então temos algo em comum, Gostamos de cavalo, gostamos de constelação de cavalo. Podemos até mentir junto aqui, gostamos do Paulo Newman também? Somos amigos dele, Tá bom. Bom, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o público do Visão Sistêmica, o que você faz. Primeiro, quem é o Marcos, por favor? Prazer é meu em estar fazendo esse material junto com você. E, bom, eu tenho uma história longa na vida empresarial, quer dizer, pegando até o gancho da constelação. É isso que eu quero. A história empresarial vem lá do meu bisavô. E eu digo que a grande experiência que eu trouxe no DNA sempre esse DNA vinha de pequenos negócios. Então meu bisavô tinha um pequeno açougue quando veio da Polônia, meu avô teve pequenos negócios e todos esses negócios eles tinham um teto. A gente não conseguia expandir disso. E isso, num determinado momento, começou a me incomodar muito, porque eu tive um aprendizado muito grande com o meu avô, com o meu pai, foi uma grande escola. E fui um dos únicos da família que começou a estudar muito e fui para minha pós-graduação, sempre li muito, fui para vida acadêmica e sempre com um pequeno negócio. E tive uns 3, 4 pequenos negócios que chegavam num teto e vinha para baixo, igual como a bolsa de valores, eu brinco, Eu até tenho uma tese agora que vai para o ar também, que é a tese do que eu aprendi na bolsa vinculado aos negócios. Que é esse teto e esse piso. Às vezes não fica na miséria, mas fica o que a gente poderia chamar na vida comum de zona de conforto, Tá. Então você fica oscilando aqui. E quando a gente olha a trajetória das famílias, a gente vê muito isso, Sim. E o porquê que acontecia esse teto? E foi onde começou meu mergulho há 7 anos atrás, tentando trazer a linha quântica, constelação, trazer a radiestesia, trazer mais coisas para o negócio. Então, eu tenho, dos 11 anos eu comecei vendendo doce e fui montando alguns negócios, tive vários negócios. Em 2002 eu tive uma perda bem grande de um negócio, e aí voltei para o zero e recomecei. Mas ali eu comecei um estudo mais profundo, falei, tem alguma coisa a mais. Legal. E aí eu quero que você fale para o telespectador e a questão, porque a gente fala muito de ciclos de vida, E você, telespectador, que às vezes também está inserido
nesse contexto, com ciclos de vida que se repetem no teu plano, na tua vida, no teu dia a dia, né? Seria extremamente importante você ouvir também essa experiência, né? O Marcos é sistêmico, né? Gosta de constelação, vai ter essa interferência aqui dos cachorros, eles às vezes conversam assim com os cavalos, ali é um acerto entre eles, então eu peço um pouco de paciência no som com vocês em casa. Mas Marcos, você em algum momento, através das constelações com os cavalos aqui, você percebeu algum ciclo que acontecia na tua vida, no sistema familiar? Como é que foi essa descoberta tua? Então, o workshop, o primeiro, não foi workshop, o primeiro que eu fiz foi um grupo aqui, Sim. né? E eu, na verdade, eu comecei pela família, né? A primeira descoberta desses ciclos e desses impedimentos de evolução e de aprendizado, de prosperidade, eles vieram pela família. E isso me chocou muito, assim, de olhar e falar assim, pô, não sabia que tinha algo que de repente era tão simples de ser resolvido e que abria o caminho para fluidez, né? Porque quando a gente está falando da empresa, da nossa vida, a gente está falando de fluidez, né? O que a gente quer ninguém quer, nem um empresário, e eu desmistifiquei muito isso com a constelação, com empresários que eu conheço que são muito bem sucedidos, e eu mostro para eles aquela coisa que às vezes é poética pro lado mais hippie da história, sim, que fala assim, ninguém quer ser bilionário, né? A gente quer ter o quê? Quer ter fluidez. Sim. E isso é contestado no mundo empresarial, que fala, não, todo mundo quer ganhar muito dinheiro. E não necessariamente, né? O que você quer é ter assim, é ter os recursos, ter uma garantia, mas ter fluidez. E a constelação, ela me mostrou que esses ciclos, eles podem ser liberados e trazer essa fluidez, né? Sem essa expectativa, porque quando a gente fala do mundo empresarial, e é algo que eu estou desmistificando, agora sim estou com um trabalho bem profundo no meu canal que chama Sharing Marcos Freder, eu estou desmistificando esse lado tão racional. Porque quando a gente fala do mundo empresarial, o que é? É planilha, planejamento, e eu falo assim, isso é talvez 1, 2, 3% da importância do negócio. A grande importância está em liberar essa fluidez. Sim, estou muito conectado aos sistemas de metamodelo para as novas técnicas de administração, onde até então nós olhávamos muito para o budget, né, para as planilhas, para a entrega, e esquecemos que o negócio do negócio são as pessoas. Então, olhar para as pessoas dentro de uma organização, olhar para as regras intrínsecas da organização, para os movimentos ocultos, né, que o Marcos colocou, que geram os emaranhamentos. O que são esses movimentos, essas forças ocultas dentro da empresa? É algo religioso? É algo holístico, místico? Não. É simplesmente um padrão ligado aos campos mórficos, e se você quiser entender mais, só colocar lá campos mórficos Rupert Sheldrake, você vai chegar, né, nessa conclusão de que existe muita coisa presente na sua vida que está te influenciando e que você influencia e que isso está oculto, né? Uma grande cortina na nossa frente que a gente abre e fala, nossa, que você falou, né? É tão simples de ver, mas difícil de enxergar. E eu tenho situações assim que são muito interessantes na empresa, do aprendizado da constelação, como uma delas que eu resolvi ano passado. Eu tive um funcionário durante um bom tempo, ficou 4 anos, 4 para 5 anos. Em algum momento a gente se estranhou e, como a gente tem um contrato de trabalho, eu peguei e encerrei o contrato de trabalho dele. Sim. Só que aí a gente vê assim, teve uma dedicação dele, teve um trabalho e não teve um aceite dele, não teve um aceite dele, foi contra a vontade. E isso ficou durante 2 anos, mais ou menos 3 anos, naquele departamento que era o almoxarifado, a gente não conseguia resolver. Entrava um, saía, entrava um mais problemático. E aí até que um dia, isso foi no ano passado, 2019, eu olhei e falei, peraí, tem alguma coisa acontecendo? Porque a empresa inteira fluindo, próspera, né? A minha vida pessoal também super bem. E falei, que esse cantinho tá errado? Que parte minha tá inclusa? Tá inclusa. E aí foi muito engraçado porque eu não tenho a prática de realizar constelações. Eu frequento as constelações para tentar aprender um pouco, para melhorar e tal. E eu falei, vamos fazer uma constelação desse departamento? E foi incrível. Eu consegui colocar tudo, as pessoas não sabiam de nada. Eu falei assim, vamos testar essa ideia.
e se apresentou assim numa perfeição, e ali a gente resolveu e liberou. Isso. O que o Marcos colocou, né, e você pode entender que, por muitas vezes, os emaranhamentos são causados por ações de ruptura abruptas. Então, um colaborador desligado de forma abrupta, um colaborador que não foi reconhecido ou coisa parecida, você vai trazer questões que vão te emaranhar. Então, e como é que a gente olha? Essas são as informações ocultas. Por quê? Segundo Bert Hellinger, nós não temos uma alma, nós pertencemos a uma grande alma. Ou seja, somos todos parte de uma grande alma. Assim como a sua empresa, a sua organização, a sua família, o seu sistema tem uma grande alma, são partes dela que podem estar emaranhadas em função do não reconhecimento de 3 ordenações do amor que o Bert Hellinger nos deixou. 3 ordenações, 3... É muito rude chamar de ordens, de leis ou de qualquer outra coisa, porque não existe uma tradução do que o Bert colocou. Mas eu vou tentar passar para vocês, se o Marcos também concordar, que existe, primeiro, a necessidade de tudo ser incluso. A história de uma organização é feita até por aquele cachorrinho que o colaborador joga a marmita para fora do muro para alimentar, ele está alimentando energeticamente essa empresa. Sistema, né? É o sistema. Então, primeiro, tudo deve estar incluso. Segundo, deve existir um respeito, tanto hierarquicamente como por a questão da linha do tempo. Às vezes colaboradores não tão graduados aí na área hierárquica também influenciaram a empresa, mas por tempo, e devem ser reconhecidos pelos novos executivos. E a terceira lei é a lei de compensação, o dar e receber, né? Tudo isso existe no olhar de um facilitador, de um constelador. E aí ele pode ir até a sua empresa e fazer isso. Você pode vir até aqui, por exemplo, e o Paulo vai colocar tudo isso, vem à tona justamente com os movimentos dos cavalos e com o olhar, né, a análise do Paulo, que tira isso dos movimentos. Marcos, pessoalmente, como é que impactou isso nas constelações? Como é que é o Marcos antes constelação e depois constelação? Totalmente diferente, né? Constelação, o mais incrível não é nem comigo, porque eu acho que quando a gente olha um pouco pelo lado da astrologia, a gente vê esses ciclos um pouco mais claros e tal, mas a empresa ela é um sistema independente, é um sistema que foi desenvolvido, que foi criado, né? E aí, como você falou, essas interferências elas são tão grandes nesse sistema, e eu inclusive cito dessa fala tua uma coisa muito importante que acontece nas grandes empresas. Não existe ambiente melhor para se trabalhar do que numa multinacional, numa grande empresa, numa indústria automotiva. Ela é cercada de caprichos, de detalhes, de cuidados, de regras. Só que quando você vai lá para o RH e vê a quantidade de pessoas doentes e afastadas, é um absurdo. E aí começa vindo o quê? De um simples fato de que assim, passou muita gente ali, se dedicou durante 20, 30, 40 anos, se aposentou e não passa da portaria. Não foi reconhecido. Não foi reconhecido. E essa semana, inclusive, eu falei, olha, um dia, né, se essa minha empresa prosperar, virar uma grande empresa e eu não estiver mais aqui, crie um departamento para os aposentados. Sim. Eles precisam adentrar a empresa, eles precisam continuar, enquanto eles estiverem aqui no planeta, eles precisam continuar frequentando a empresa. A energia depende deles. E aí o que a gente vê, a empresa é vendida, quebrada, com um monte de gente doente, é uma multinacional, claro, é uma grande estrutura, que carrega um nome, mas que é doente, é uma estrutura doente. Então, na minha empresa, a grande diferença, o que você me perguntou, é uma diferença absurda. Não tem comparação. Mesmo nos momentos difíceis, como a gente passou aí por crises, epidemia e tudo isso, você vai na minha empresa, você não vê nada disso. É uma empresa que tem uma fluidez incrível, assim, e isso por esse, como você falou, é um pouco rude, eu acho assim, um pouco duro, um pouco racional demais a gente falar que existe uma ordem, que existe uma hierarquia, porque é tão quadrado perto da dimensão da energia, né? Mas é isso, é um alinhamento, é uma fluidez que existe, mas o mais incrível de tudo, além da fluidez, é a força que ela gera.
Isso eu acho o mais impressionante. Pode vir concorrente tira meus funcionários, e o quanto mais eu e essa estrutura ela é testada e ela é colocada à prova, até para talvez, né, dentro desse grande sistema existe esse teste assim para ver qual é o tamanho da fé, como Jesus falava, e o quanto mais isso acontece, com mais força ela sai. Isso é a coisa mais incrível que eu testei, que eu provei nos dias. Acontecia, por exemplo, ano passado eu levei um calote numa situação assim bem abrupta, bem chata assim, de uma pessoa. Constelou o calote? Não constelei. É bom constelar. É bom constelar, talvez é isso. Eu não constelei, mas de cada movimento muito grande foi engraçado, porque eu falava assim, por que aconteceu essa perda? E aí eu voltei e falei, tinha uma história lá como eu vou e tal. Então, não constelei diretamente, mas falei assim... Mas você teve a visão ressignifiquei. Para isso, que legal. Até, se você me permite colocar, era uma situação que teve um problema numa eleição do meu avô, ele foi candidato a prefeito no interior do estado, e isso culminou na vinda dele para Curitiba, porque ele perdeu a eleição e aconteceram coisas lá. E isso veio carregado no sistema. Era uma coisa que todo mundo falava, olha... O avô foi enganado lá naquela época, tal. E eu falei assim, por que eu estou sendo enganado de novo? Estou repetindo esse padrão. E aí eu comecei a fazer, como o Paulo gosta de falar, né, que no fundo a gente faz um monte de Ho'oponopono, né? Claro. E eu comecei a fazer um Ho'oponopono para essa situação, para liberar. Falando, não, eu não levo mais isso para frente. Essa situação ela não existiu, eu não preciso trazer ela à tona. Mas para cada momento difícil... eu tenho a prova, eu tenho o conhecimento, tenho a vivência, o conhecimento não, mas eu tenho a vivência de ver assim, para cada momento difícil eu tive um grande start depois. Que legal. Isso foi muito legal. A visão sistêmica, né, essa história de você implantar esses princípios do Bert Hellinger, que é integrar, né, que é incluir, equilibrar, né, colocar em respeito e hierarquia, né, você vai perceber isso, a força que o teu clã vai ter. Porque eu te faço uma pergunta, né, telespectador. Bom, aliás, eu vou citar aqui, né, gratidão pela Blenda que está aí na técnica hoje, gratidão também, né, à televisão, a nossa televisão, a Com Brasil, que vai a 14 capitais, 180 cidades. Você pode estar no Sky 28, no TIM 28, ou talvez no Vivo GVT 239, na TV Aberta de São Paulo, talvez na TV Guarulhos. Então, a nossa alegria de estar fazendo parte dessa grande família do Com Brasil, né? A TV comunitária que agrega todos os canais comunitários no Brasil, levando televisão para 50 milhões de brasileiros. Então, gratidão por estar aqui nessa família maravilhosa, incluindo toda a história, respeitando e compensando. Então, seria interessante você que está em casa refletir o que está excluído na sua família, o que está fora de hierarquia, o que está não compensado. E uma história, né, como o Marcos falou, você viu que ele, com essa visão, que essa amplitude, a visão sistêmica faz isso, é como você colocar uma GoPro, uma câmerazinha no drone, e ela vai perceber, e quanto maior for essa amplitude de visão, como o Marcos fala, maior a ressignificação. E outra, quanto maior a sua visão, menor ficam os obstáculos, como o Marcos falou, pegou essa frente fria danada, que foi o Covid para todas as empresas, e você vai perceber que empresas passaram com facilidade, e você vai perceber que as empresas que passaram com facilidade foram essas empresas que puderam contar com a sua massa humana, com a inteligência humana, trabalhando dentro dos metamodelos, que são os modelos administrativos que olham para a parte humana. Olham para muito além do humano, né? A gente olha, como o Marcos falou, imagina, ele coloca astrologia, radiestesia, ele coloca constelação familiar. E o que é a constelação familiar? É acolher, junto com os colaboradores dele, todo o clã dos colaboradores. Então ali, na realidade, eu vou só citar um alemão, Thomas Hubel, que ele diz assim, quando você compartilha um Uber, está dentro de uma lotação, de um ônibus, do metrô, num grande evento esportivo, numa constelação, ou na sala de espera de um pronto-socorro, no cinema, você está junto com todos os clãs, curando esses clãs. Então nós somos seres relacionais. E eu posso dizer que o Bert Hellinger é o profeta das relações humanas, porque ele traz 3 leis, que é inclusão,
hierarquia e compensação, você resolve qualquer questão familiar, qualquer questão organizacional, jurídica, pedagógica dos seus filhos. Então, só na pedagogia, para a gente expandir um pouco, a criança que vai mal em matemática, ela não soma o pai dentro dela. Pedagogicamente, ela não conseguiu somar pai e mãe. A criança que não vai bem em história, não conhece bem a história do clã. Então, entender, telespectador, telespectadora, qual é essa profundidade da visão sistêmica e o quanto ela pode favorecer na sua vida. Marcos, eu tenho uma frase que eu gosto de colocar para todos os meus convidados, né? E aliás, gratidão por você estar aqui hoje, né? A história é assim, eu falo que se tua mãe te serve, a vida te serve. Se o teu pai te serve, o mundo te serve. Você concordaria com isso? O que você diz? Então, olha, a maior experiência que eu tenho disso foi quando eu quebrei, né? Porque eu briguei com meu pai. E tá aí, explicado. É uma pena que eu cobri isso 20 anos depois, né? Putz, eu demorei 40, mas tá tudo certo. Foi uma rápido. E aí eu meio que não entendi aquilo, mas é totalmente, né? Hoje, com os funcionários, com todas as pessoas que convivem ali, e eu gostei muito dessa observação, dessa colocação tua, né? Da gente ter esse drone e ir subindo e olhando, porque a gente vai ficando muito sensível, mas esse sensível, eu falo assim, eu não tenho sensibilidade nenhuma espiritual, não vejo vulto, não vejo nada, mas eu desenvolvi uma sensibilidade holística mesmo, uma sensibilidade de falar assim, pô, esses dias aconteceu, mataram um cachorrinho, o cachorro do vizinho do lado dele. Falei, o que aconteceu hoje que teve esse fato? Por que o bichinho deu a vida para me mostrar algo? Às vezes é só viagem na maionese. Não. Às vezes eu falo assim, eu fico olhando e falo assim, daqui a pouco eu vejo e falo, peraí, faz sentido. Eu estava entrando num negócio, contratando uma pessoa da outra empresa, que eu já estava com cuidado e falei, não dá para fazer. Aí o que aconteceu? À noite eu sonhei com o fato, que tinha duas pessoas atrás de mim e tal, eu falei, putz, já sei. O cara que está saindo da empresa não está saindo. Porque ela falou, não, já saí da empresa, tô me desligando, tem uma vaga, e era uma boa profissional da área de vendas, e eu falei, não, tem vaga, meu RH entrevistou, falou, tá aprovada, e aí aconteceu isso, com a cachorrinha, eu sonhei à noite e falei, não, peraí, ela não tá saindo da empresa, e eu conheci o dono da empresa, eu falei, cara, tô numa situação chata, uma funcionária tua veio fazer uma entrevista, ela saiu, ela falou, cara, eu só comprei mais caminhões por causa dessa funcionária, da bagagem que ela tem e do que ela está entregando pra gente. E aí nesse momento eu falei assim, não, então tá, eu só queria saber isso, avisa ela que a gente não consegue contratar ela. Porque ela ia provavelmente te emaranhar, né? Essa visão do drone, é legal, você trouxe para mim agora uma coisa bacana, que não é só, né, telespectador, a subida do drone, né? Mas o quanto você também se deixa permear pelo que o Marcos fez com a vida dele, né? Permitiu que novos olhares, seja um olhar holístico, seja um olhar religioso, como um olhar da apometria, da espiritualidade, da religiosidade, é isso que é a grande sacada, você ter vários olhos, né? Múltiplos olhares, porque você tem uma questão de análise maior, você consegue computar, né, e trazer mais dados. Com mais dados, você tem uma grande possibilidade, com mais ingredientes a gente faz uma feijoada mais completa, né? Então, o quanto é importante para você, telespectador, olhar para essa história chamada visão sistêmica, baseada nas constelações familiares, aí você vai ver que você vai entrar em novas frequências, né? Mas eu, obviamente, que eu respeito essa colocação do Marcos, porque o Marcos está completo, já um pacote completo. Mas às vezes a gente fala com pessoas que têm uma filosofia de não acreditar numa religiosidade, em algo maior. Então, o que eu digo? A constelação ela é criada numa base de psicologia, num sentido terapêutico, não tem religiosidade, não tem nenhum incremento holístico, não. É pura psicologia. Agora, é óbvio que pode acontecer uma ação de radiestesia, uma ação espírita, cristã, muçulmana, depende do olhar, né, da tua capacidade de olhar para aquilo. Que eu sempre falo, se você entrar com um biólogo no mato, ele ouve 100 cantos de passarinho,
vê 400 insetos, né? E a gente não, a gente só tem um olhar. Então ampliar esse olhar, né, baseado na história do Marcos, é importante. Bom, Marcos, eu tenho gratidão pela tua experiência, né, pelo quanto você é um ser vivo da constelação, né, um ser sobrevivente da constelação. Então eu gostaria que você fizesse as tuas considerações finais. O que você quiser falar para essa câmera aí, você fica à vontade. Também colocar tuas redes sociais aí para que o pessoal possa entrar em contato com você. O que você acha? Então, eu queria agradecer a oportunidade, mais do que nunca eu tenho trabalhado em cima dessas temáticas todas, no objetivo de ajudar os empresários, os micro e pequenos empresários, porque hoje um grande problema que a gente tem, principalmente no Brasil, é essa visão cega, né? Essa visão míope, essa visão pequena sobre tudo isso, né? E aí, acho que não vale a pena e nem daria tempo de entrar o porquê disso, mas o meu objetivo, o teu objetivo, o objetivo do Paulo, mais do que nunca é mostrar tudo isso para as pessoas, para ter um olhar diferente. E eu acho que você falou tudo já, né? É que eu vou falar mais. Tuas redes sociais, como é que... Minhas redes sociais @sharing, que é SHA, que quer dizer compartilhar, Sharing Marcos Freder, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nós temos alguns vídeos lá falando disso. Ou através das minhas redes sociais eu também caminho para o Marcos, através das redes sociais do Paulo Neumann do Ecos. E a gente encerra o programa tendo profunda gratidão por sua atenção, pelo respeito de deixar você entrar no celular. Você está na Com Brasil, né, o canal das emissoras comunitárias nacionais, pelo Sky 28, TIM 28, pelo GVT Vivo 239, pela TV aberta, ou então ainda pela TV Guarulhos ou pela TV comunitária da sua cidade. Profunda gratidão, fiquem com Deus, fiquem bem e até o próximo Visão Sistêmica.